já deixar uma janelinha aqui pra gente. Você, o Reinaldo, você conversou com o seu filho? Ele trabalha no BTG Banco ou BTG Corretora? Uhum. Uhum. É, eu vi, legal. No Instagram, ela não segui ainda, é. Aí tem a outra coisa, aí o meio em que você vive te influencia também. É. Né? Formado, né, meu, uma formação boa. E É, mas não é, ó, eu vou te falar, não é uma, não é, como que eu posso te explicar? Resumindo em poucas palavras, não é um trabalho fácil de você encontrar conteúdo que, vamos falar assim, que te abre caminhos, entendeu? Não é um trabalho fácil, porque, ó, vamos resumir bem simples assim. A gente tem um monte, tirando aí a faculdade dele, né, economia, na verdade ela não dá visão alguma de mercado, ela vai te dar de um monte de coisas que pertencem a uma gestão, vamos falar assim, mas uhum. não de mercado em si. Como que eu vou operar um mercado? Ela não dá. Agora, o seu filho, se ele deve ter tido na faculdade dele, ele tem uma das teorias das quais eu considero bem importante. Qual é? Uma das teorias da economia, ela chama teoria austríaca, tá? E o que que ela fala? Ela fala exatamente o que nós estamos passando nesse momento. A teoria austríaca fala que o mercado financeiro, seja ele lá onde você quer situar, ele também tem ciclos. Como assim ciclos? Então nós temos um momento em que a economia como um todo, ela é expansiva. Esquece Fibonacci, esquece coisa, apenas economia expansiva. A economia está em crescimento. O que que esse ciclo representa para nós? Ela representa que as empresas estão indo bem, que as empresas elas têm porte e, vamos falar, uma proposta interessante dos bancos para ela fazer empréstimo, ela continuar fazendo também o seu crescimento. Então, isso é uma fase do mercado chamada economia expansiva. Está dentro da teoria austríaca isso, tá? Para quem estudou economia. E, cara, tudo dá certo, é uma maravilha, porque a taxa de juros do banco ela é baixa, então todo mundo consegue ir lá tomar um empréstimo e sair crescendo o seu negócio, certo? Vai chegar um momento em que isso vai dar um bug, ok? Vai chegar num momento, essa fase desse ciclo, geralmente ela dura vários e vários e vários anos, ok? Essa fase expansiva, só que chega um momento que ela vai dar um bug. E o bug representa exatamente a inversão desse cenário anterior. Qual que é? Juros lá no teto estourado, para as empresas não conseguir captar recursos, ok? E fora essa parte de empréstimo, juro bancário, lá nas alturas, a inflação também explode. E qual que é o motivo disso? A gente tem que tirar o poder de pagamento das pessoas. Isso não sou eu que estou inventando, está na teoria, tá? Apenas estou aqui relembrando algumas partes da teoria austríaca.
A fase que a gente entra em contração de mercado, e não mais expansiva, contração, e ela pode virar uma recessão, que aí é muito pior, a gente vê o mercado de ponta cabeça nesse sentido. O juro que era baixo para você captar recurso, agora está lá nas alturas estourando. Mas por que, que eles estão nas alturas? Então, existem duas versões sobre isso. Né? A primeira é que realmente a gente precisa fazer uma pausa no crescimento das coisas. A segunda é que, para os que não se prepararam para isso, se quebrar logo mais. Ok? E com isso o mercado gira, empresa quebra, outra empresa vem em seguida, o mercado gira. Esse é o fato. Quem não se preparou vai tomar na naba grande. Por quê? Porque a gente estava acostumado lá a captar recursos com 3, 4% ao mês, agora você vai para 8, 10, 12, 16, entendeu? E se o mercado indica realmente numa recessão, e não apenas uma contração, cara, você vai ver taxa de juros acima de 20%, entende? E quem é louco de querer contratar no banco, ó, eu quero fazer um empréstimo aqui de 30 mil que eu preciso fazer um departamento novo na minha empresa. Quem é o louco de querer pagar 20% ao mês? Ninguém, entende? Então, a teoria austríaca, ela fala sobre isso. E aí o mais louco, então veja só, você tem o momento em que estamos no crescimento, taxa de juros baixa, todo mundo se expande, cresce, as empresas vai a mil e uma maravilha. Fase de contração. Nessa fase de contração, existe uma coisa bem interessante. Sabe para onde vai o grande dinheiro? Ouro. Todo mundo começa a se alocar no ouro. Se você pegar os ciclos onde a economia entrou em fase de contração, quem é que está explodindo nos preços? O ouro. Se as próximas vezes que isso acontecer vai ser assim, a gente não sabe, mas até hoje foi, entende? Então, a galera se apoia no ouro, porque sabe que é vamos falar assim, já faz parte, né, do ciclo, todo mundo vai para o ouro, e é uma coisa que não é um valor de reserva, né? Vamos falar assim. Se está subindo o ouro, caindo a minha própria moeda, onde que eu vou colocar o meu dinheiro? Vou deixar ele parado, travado na minha moeda, que está sofrendo inflação? Ou, alguns anos atrás, 10 comprava X coisas. Hoje eu preciso de 100. A gente está quase aumentando um zero já na nossa moeda, né? Faz esse teste aí com algumas coisas que vocês vão ter essa percepção. A gente já está com quase um zero a mais da capacidade que a gente tinha de pagamento. Então, de um viés diferente, é que eu falei, é o governo. Cara, deleta isso da sua cabeça, são ciclos, entende? A economia tem, o mercado tem, todos os ativos têm, e funcionam dessa forma. A gente só aprendendo se a gente querer relacionar isso com quem está ali no poder, sabe? Ele não tem, ele não tem, independente do governo que entra ali, poder de sozinho mover mercado. É multidão, entende? E se a multidão acredita naquilo, ela vai movimentar o mercado. É assim. E é o que eu falei. Pega, para vocês terem uma noção, do próprio ouro, o que aconteceu. Entende? Um pouquinho depois da fase da pandemia para frente agora. É o que eu falei, que nós estamos nessa geração da contração, né? Então depois vocês dão uma olhadinha no que aconteceu ali. E quem sofre nessa fase de contração? As bolsas. Todas as bolsas vão sair descendo que nem uma loucura. Aqui no Brasil eu até estou surpreso, falar a verdade. Por quê? A gente tem muitas ações aqui que quase não sofreram nada. Nada mesmo. A Vale caiu. A Petrobras é uma delas. A Petrobras até hoje não fez uma correção. A Petrobras, o que ela faz ali é uma besteira, volta a subir e renova topo. Uma besteira, volta a subir e renova topo. A Petrobras, até hoje, ela não fez uma correção. Não tem uma correção escrita ali, entendeu? Movimento rotineiro, não correção. Agora, a Vale está numa correção maior. Precisava ser maior ainda, entendeu? Por quê? Mano, quem compra realmente para fazer swing no mercado, os caras não vão botar a cara e dinheiro para fazer um movimento de 10, 15% igual a gente está acostumado. O cara não coloca dinheiro no mercado para criar uma volatilidade só desse tamanho. Sabe por quê? Ele tem que criar uma volatilidade muito maior para a hora que ele sair, ele ter um resultado pequeno ainda. Porque ele tem que colocar muita grana para o mercado fazer um movimento percentual,
A hora que ele for tirar esse dinheiro de lá, ele ainda tem que estar no lucro. E a hora que ele for tirar, vai cair um mundaréu de novo, entendeu? Se ninguém segurar isso. Então, essa galera não movimenta o mercado para fazer percentuais pequenos. A mesma coisa que no nosso índice. Ninguém vai botar a cara. O cara que está. Ó, aliás, vamos já soltar minha tela aqui. O cara que está fazendo esse movimento de hoje, vamos falar assim, de agora acontecer, então, só um segundo. Tela 1? Isso. O cara que está fazendo esse movimento acontecer, ele tem noção vamos falar assim, do menor valor que ele precisa fazer esse mercado andar para ele ter um mínimo de resultado. Porque a hora que ele começar a soltar lote para, vamos falar, realizar, vai dar merda de novo, entende? Se não tiver ninguém para segurar. Então, assim, o cara não vai fazer um movimento aqui, ó. Ah, 1.000 pontos ele andou hoje. Não, esse cara espera pelo menos 10.000 pontos. A partir daí que ele vai começar a tirar a mão do bolso dele e falar assim, opa, já tenho agora uma coisa interessante, né? E isso serve para subir, isso serve para descer. O cara que também está controlando essa venda, olha onde ele começou a vender. Isso é uma correção. Onda A, onda B, onda C. Não existe 5 movimentos aqui, são 3. Então é um ABC. Olha quanto esse cara já jogou isso para baixo. 25. E se eu fosse olhar em outros time frames, cara, essa venda que aconteceu daqui para baixo, ó, essa venda que aconteceu daqui para baixo, ela não tem nem volume financeiro. Olha que coisa mais interessante. O mercado cai. Vou fazer só uma conta rápida aqui, ó. Daqui para cá, ele demorou 2 meses, caiu 15.000 pontos. Daqui para cá, ele demorou 30 dias apenas e caiu basicamente a mesma quantidade. Só que, se você olhar isso em outros time frames, você vai ver que a relação de volume financeiro que existiu para fazer esse primeiro movimento acontecer, ela não tem mais nada a ver com essa. Esse último movimento aqui, cara, não tem dinheiro aqui para fazer isso acontecer. A galera simplesmente deixou cair, entendeu? Eu costumo falar que existe uma fase no mercado assim, né? Vocês vão entender um pedacinho disso, tá? Já devem ter ouvido falar sobre o termo de divergência e convergência, não? Douglas, você já deve ter ouvido, né? Sinceramente, não. É, isso. Então, veja só. Você tem o gráfico de Kendall, que é o que a gente enxerga, o que está acontecendo ali. E embaixo você tem um monte de indicadores que você pode usar aqui. E esse indicador ele vai fazendo mais ou menos uma conta comparando quanto esse cara fez de volume financeiro versus o deslocamento de preço. Então, o que a gente precisa aqui? De um indexador disso. Pode ser IFR, FR, né? Acho que eu já cheguei a ver. pode ser o RSI, pode ser CCI, tem tantos por aí. E, na verdade, o que ele faz? Comparar dinheiro, quanto entrou de dinheiro ali, pela distância para cima ou para baixo de deslocamento do preço. Então, um exemplo. Para eu fazer esse movimento acontecer aqui, ó, eu precisei de 1 milhão. Tá bom. Isso já entrou na conta do indexador. Ele vai marcar, ó, aqui é 0, aqui é 100. E para eu fazer esse movimento, eu precisei de 1 milhão. De repente, a hora que vem o próximo, isso daí vai aumentar muito mais. Ele vai fazer uma correção, isso vai começar a aumentar muito mais. A hora que a gente vai executar essa última perna, a última, cara, ela é muito menor do que o próprio primeiro movimento. Aí o curioso disso mas como que a gente conseguiu locomover toda essa distância sem dinheiro? Dinheiro ali não tinha. Justamente porque a gente acredita que o mercado já entendeu que deve uma perna para cima e não vai ter nenhum retardado aqui querendo vender. Então não precisa ter volume para fazer o mercado andar. Mais do que isso, não tem gente vendendo, assim como não tem gente também em volume comprando, porque é o último movimento. Então, isso cria para a gente o que a gente chama de divergência aqui no fundo.
Eu tenho um volume que acontece numa proporção e, de repente, a próxima não tem sentido algum, entendeu? Por que ele desloca aquele mesmo tamanho se eu não tenho o mesmo volume financeiro acontecendo? Porque, vamos falar a verdade, quem decide preço são os operadores, não é? Se o cara colocar um lote aqui, ó, e falar assim, olha, eu tenho R$ 1 trilhão na minha conta e eu não vou deixar passar o preço daqui, ele vai começar a segurar. Então a galera vai soltar lote na cara dele, mas ele vai ficar tentando travar o preço ali. Então quem faz o preço andar são os próprios players. Então chega no momento que eu falei para vocês, já está caracterizado como que o movimento vai se desenvolver. Ah, todo mundo já entendeu? Entendeu. Então, o último movimento, geralmente, ele nem tem dinheiro, entende? Porque é o que eu falei. Eu vou vender se é o último? Não, eu vou esperar ele chegar no último lugar que está todo mundo aguardando, porque ali eu tiro o meu risco. Eu sei que ele vai parar naquela região ali, eu tiro o meu risco e ali sim eu vendo. Assim, é o que todo mundo faz, então, para isso, o cara que está comprando para levar até essa região final, ele nem precisa botar muito dinheiro, porque é o que eu estou falando, todo mundo já sabe que ele tem que continuar, entendeu? E aí cria o que eu falei. A gente consegue ver nesse IFR aqui essa discrepância que a gente chama de divergência. Ela vai aparecer. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, vamos fazer uma pequena comparação, ó, só de um time aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou no diário. Deixa eu olhar um tempo maior ainda. Ok. Vamos para os 60. Vamos olhar todos eles. O que eu costumo fazer entre eles? O que eu costumo fazer, né, para analisar esse volume que acontece usando um indexador de preço? Não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Apenas para vocês terem uma pequena noção. Então, como eu falei, para nós aqui, ó, se vocês têm seguido os prints que estão na sala, isso aqui para nós, ó, A, vamos fazer, né, para analisar esse volume que acontece, certo? Usando um indexador de preço. Não tem nada a ver com. Dá uma comparadinha agora entre os dois gráficos. Eu vou pegar essa linha azul, ó, ela está aqui, tenho mais uma perna, esse é o maior fundo. Vamos colocar uma linha aqui no maior fundo, tá? Ela está até fora de posição. Legal. Agora, olha só para chegar nesse fundo. Você está vendo que dessa região para cá não existe um fundo novo acontecendo na força. E é o que eu falei, a força aqui para nós ele é um indexador nada mais do que deslocamento do preço versus o volume de dinheiro que foi usado para fazer esse deslocamento. Então, o que causa a divergência para nós? A divergência é exatamente isso que você está enxergando aqui. Eu tenho esse fundo, o mais fundo de todos, o preço continua caindo, tá vendo? O preço está caindo. E a partir dali, o que eu tenho no meu gráfico? Nenhum novo fundo, apenas subindo. Olha que curioso. Isso é uma divergência para nós. Uhum. E o mais doido ainda é que a teoria fala para a gente o seguinte: olha, existem dois momentos de divergência no gráfico. O que eu falo para vocês? No movimento terminal, ele vai dar divergência. Então, existem dois momentos para quem estuda ERES. Entre a onda A e a onda C, a sua onda C vai ter divergência. Então, vai acontecer isso. Na hora que eu olhar no meu desenho, eu consigo identificar onde termina a minha onda A, ok? E eu caçar o fundo da onda C via RSI, eu vou ver que ela está completamente divergente. Vai acontecer isso. Aqui um baita volume financeiro, que começou a partir daqui, ó, todo esse dinheiro renova fundo, não renovou, renovou fundo. Esse é o fundo mais baixo que eu tenho aqui no meu RSI. Você tem dúvida? Faz isso. Joga em tela cheia, bloqueia ele com o magnético também, trava ele nas regiões aí para você enxergar. Legal, tá aqui. Cadê o próximo fundo? Não existe. Cadê o próximo? Não existe. E lá no meu gráfico, eu tô caindo. Aí, caí, bum. Renovou fundo? Não. Renovei fundo aqui. Aqui eu renovei fundo? Também não. Olha que coisa mais maluca. Então, um indexador para vocês de força, ele é interessante para isso. Ele vai dar um sinal para vocês assim, olha,
aquilo que você está lendo a partir daquele ponto talvez tenha uma coerência.